Ter as paixões sob controle, no poder do Espírito Santo. Eu achava até algum tempo atrás que domínio próprio era isso, era eu ser forte e vencer as dificuldades externas, exteriores e as minhas próprias interiores pelo meu poder, pelo meu domínio, afinal ele é próprio, não é nada disso. O domínio próprio é manter-me sob a direção do Espírito Santo. É que a minha força está sob um controle. Eu tenho força no Senhor, mas está sob controle do Espírito Santo. Não há explosão, não há amargura, não há raiva, mas há o controle do Espírito Santo. Domínio próprio é uma virtude que nós obtemos do Espírito Santo, não vem de nós. Não confie na sua força de vontade, na sua decisão firme, inabalável. Não confie. Confie no Senhor, porque aí nós teremos a vitória. Quando a gente confia na nossa carne, ela não se converte. Sabia disso? A nossa carne nunca vai se converter. Sabe o que mais? Por isso, ela vai ficar aqui. Ela não se converte e vai ficar aqui. Ela vai para o cemitério, o crematório, qualquer lugar, mas ela não vai. Mas o Espírito não. O Espírito é eterno. E o Espírito nos pode dar domínio próprio. Além de domínio próprio, nós associamos também perseverança. Perseverança, mesmo diante da luta ou provação. Não desistir, não se entregar. A tal ponto, Paulo falando aos Tessalonicenses, a tal ponto de nós mesmos gloriarmos de vós, as igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé. Eles eram constantes, mesmo em lutas, mesmo em dificuldades, não desistiam, desistir, né? Perder a fé, não perder a sua jornada por conta de outras influências, ser persistente, perseverante. Este é uma característica que Pedro nos fala, Tiago vai nos falar, Paulo vai nos falar, é importantíssimo para a nossa vida cristã. Eu não me lembro mais quem, mas alguns dizem que é na nossa perseverança que nós vamos obter a nossa salvação. Está na palavra, eu só não sei mais quem foi que falou, me perdoem, mas depois eu lembro. Piedade, nós já falamos da piedade. Do jeito que eu ouvi de outros que a santidade é o guarda-chuva dos atributos de Deus, dá para entender isso? Deus é santo. O que significa ele ser santo? Ele é puro, mas não é só puro. Ele é poderoso, majestoso, resplandecente. Ele é santo, mas é muito mais do que isso, né? Então, a santidade é o guarda-chuva que abarca os atributos de Deus. Eu creio que a piedade é o guarda-chuva que abarca as nossas virtudes, as nossas características diante de Deus. Eu já disse para vocês a semana passada que a piedade em inglês é godliness, que significa característica do próprio Deus, e que em grego é mais bonito ainda, é Eusebian, ou alguma coisa parecida com isso, que significa o testemunho de Eusébio, um homem do 4º século, fiel a Deus e historiador, que deu o seu nome a essa característica. Oh, que testemunho bonito, hein? Isso é um testemunho de um homem piedoso e que agradava a Deus. Piedade, nós devemos buscar, nós devemos somar a piedade também. Com a fraternidade, com a piedade, somar a fraternidade. E logo em seguida, o amor. E eu já falo dos dois porque qual seria a diferença, né? Se eu ser fraterno é muito bom, e eu ser amoroso é bom também. Eu preciso somar uma coisa à outra. A fraternidade, ela em grego, eu não sabia, é Filadélfia. É isso, pastor? Se eu tiver errado, me corrija.
É Filadélfia, olha, a cidade de Filadélfia, da própria palavra de Deus, lá na Ásia Menor, é uma das igrejas a que Jesus dirige uma de suas cartas do Apocalipse. É também uma cidade americana, né? Lá próxima de Nova York. Filadélfia, olha que lindo, significa fraternidade, amor fraternal, o amor que cuida, o amor que supre as necessidades uns dos outros, o amor que olha para o necessitado, para o pobre, para o órfão, para a viúva. Isso é ser fraterno, isso é lindo. Só que sobre tudo isso há o ágape. Ágape a gente já conhece. É o amor de Deus, é o amor que se dá incondicionalmente, é que é tudo. O amor é o amor de Deus, Deus é amor. Então a fraternidade é linda, mas o amor é superior, o amor dá tudo. A fraternidade dá o que você tem, o amor você se dá totalmente pela pessoa, como Deus que se deu em seu Filho por nós até a morte e a morte de cruz. Nós temos então que somar tudo isso, essas características. Reparem que as 5 primeiras são características nossa com Deus, verticais vamos chamar. As 2 últimas são horizontais, minha para com o meu próximo, fraternidade, suprir a sua necessidade, amá-lo, doar-me por ele, né? Se eu fizer isso, que diz a palavra no próximo versículo, estas coisas, 8, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do Senhor Jesus. Não sermos inativos, nem infrutuosos. E reparem que é um movimento cíclico. Quando essas coisas existirem em vocês, não só existam, aumentem. É um movimento cíclico e crescente. Nós temos que desenvolver estas características para quê? Para que não sejamos nem inativos e nem infrutuosos, infrutíferos. Nós precisamos de atividade, meus irmãos. Nós, principalmente depois de uma certa idade, sabemos bem como é importante estar ativo, manter ativo, o físico ativo, a mente ativa. Nós precisamos da atividade. A vida é movimento e Deus quer-nos ativos, vivos e ativos. E, mais ainda, não somente ação por ação, não só ir para a academia e malhar, não só andar de carrossel, subir, descer e andar em círculos, mas frutos. Deus quer frutos da sua vida. Deus quer frutos da minha vida. E essas coisas, se eu exerço, se eu clamo para a minha vida, faz com que eu não seja nem ativo e nem deixe de apresentar frutos. Aqueles a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto e esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Quem não tem essas coisas é cego. A palavra cego aqui não importa como é o grego, né? Mas é a mesma palavra de miopia, né? Não consegue enxergar longe. Vamos falar, em vez de falar do grego, vamos falar do português mais cotidiano. É aquele que só enxerga o seu umbigo, né? Só enxerga a si mesmo, as suas próprias necessidades, as suas próprias angústias, os seus próprios sonhos. Egoísmo, egocentrismo. Quem não tem essas características em si mesmo. E Deus não quer que sejamos assim. Quer que tenhamos visão ampla, né? Não sermos cegos ou míopes, que enxerguemos longe no tempo, enxerguemos até a eternidade, enxerguemos longe, muito para além de nós próprios, do nosso círculo, do nosso bem-estar, enxerguemos o outro, a necessidade do outro.
Eu vou terminar, não vai dar tempo de falar tudo que eu tinha planejado, não quero delongar-me muito, mas vou terminar com uma polêmica. Existe apóstolo hoje ou não existe? Eu não pretendo responder, vocês já perceberam que eu gosto das polêmicas, mas eu não gosto de responder as polêmicas e manifestar a minha posição, não. Eu quero que vocês desenvolvam a própria opinião de vocês. Um fato é que apóstolo de Jesus, os 12, não existe. Não existe sucessor de Pedro, não existe tal coisa. Mas Paulo fala na sua carta do dom do apostolado. Será que ele se referia só aos 12, mas ele mesmo, Paulo, 13? Ou será que ele se referia a um dom? E se esse é um dom, seria o dom do enviado. O apóstolo é aquele que é enviado, né? É aquele que enxerga longe, é aquele que tem visão do campo. Como o apóstolo Paulo falou, puxa, lá na Espanha, lá no Ilírico, lá perto de Huelva, tem gente que precisa ouvir o Evangelho. E pegava a sua sandália e depois pegava o seu barco, o seu navio, porque não dá para ir andar tão, né? E na época não tinha ainda o Jumbo 747, e ele então pegava o seu naviozinho, naufragava aqui, levantava acolá, né? Falou de vários naufrágios, apanhava uma quarentena de açoites -1, apanhar mais ia. Então ele tinha, além de ser um apóstolo de Jesus, Jesus falou pessoalmente com ele, mas ele também tinha essa visão. Nós precisamos dessa visão. Talvez você não seja chamado, como eu, para sermos um apóstolo ou uma apóstola, ou como alguns auto-intitulados aqui, não contentes em serem apóstolos, já se chamam de pai-póstolos. Sabia que existe no Brasil um pai-póstolo, auto-intitulado pai-póstolo? Apóstolo é pouco para ele. Daqui a pouco vai ser Deus. Eu não entendo mais autarquia. Daqui a pouco nós teremos um Deus brasileiro. Então, muito cuidado com isso. Eu acho que é mais por aí, que a irmã falou aqui, anticristo mesmo. Mas cuidado. Mas o dom que eu quero falar, se há, e vocês pesquisem depois, será que há apóstolo hoje? O dom é esse, de enviado, aquele que tem uma visão, estabelecer novos campos. Mas eu não estou falando da Espanha, ou da Amazônia, ou do interior da Bahia, eu estou falando de campos. Olha, a minha família tem aquela área que ainda não conhece a Jesus. Nós temos que ter a visão que Deus nos dá. Olha, na igreja está precisando desta área que ainda precisa de fortalecimento. Nós precisamos da visão mais além, né? Visão além do alcance, como diz o desenho animado. Nós precisamos de visão do Senhor para as nossas vidas. Amém? Obrigado pela atenção.